Olá, sejam bem-vindos a mais uma TPCG da Diretoria de Ensino de Votorantim. Dando continuidade aos nossos encontros, o tema de hoje vai ser o protagonismo e eu estarei, PCNP Marina, juntamente com o PCNP Marcos, realizando esse encontro de hoje. Os objetivos do nosso ATPCG de hoje é aprofundar os conceitos de protagonismo, explorar os caminhos para o desenvolvimento da personalidade ética e a sua articulação com o protagonismo juvenil. Os momentos de formação serão dois. O primeiro, protagonismo, que será realizado pelo PCNP Marcos, e o segundo momento, algumas provocações referentes à autonomia e à heteronomia, que será realizado por mim, PCNP Marina. Olá, como já fui apresentado pela Marina, eu sou o Marcos e trabalho aqui na equipe do Programa Integral da Diretoria de Ensino de Votorantim. Primeiramente, eu gostaria de saudar a todos que estão nesse momento com a gente, professores, professoras, os coordenadores, professores coordenadores de área, e os PCGs e todos os membros da equipe gestora que estão nessa etapa de formação com a gente. Essa é uma etapa, é uma coisa muito importante, é muito boa, porque é um momento que a gente consegue falar para todas as escolas da diretoria que estão dentro do programa de ensino integral. Tanto aquelas lá que já estão lá desde o começo, as mais antigas, quanto as que ingressaram ano passado e ou que estão ingressando esse ano. Então, é um momento de formação básica. Nós optamos para, nessas ATPCs da diretoria, a gente dar uma base para poder atingir todas as escolas. Isso é importante porque as escolas que já estão no programa precisam sempre estar relembrando, voltando, se reciclando, se reatualizando, e as escolas que estão ingressando precisam de ter esse conhecimento básico, que é os conceitos fundamentais do programa de ensino integral. Só retomando, na última TPC nós focamos nas premissas, falei um pouquinho do modelo pedagógico, mas trabalhamos com as premissas, e hoje nós vamos, como a Marina já apresentou, nós vamos trabalhar no protagonismo. Ver o que é protagonismo. Primeiramente, nós vamos ver, na minha parte, vai ser o que é protagonismo dentro do programa de ensino integral. E depois a Marina vai dar um aporte maior com relação, um aporte teórico maior sobre protagonismo também. Bom, como eu sempre falo e repito, o programa tem duas bases conceituais, o modelo pedagógico e o modelo de gestão. O modelo pedagógico, ele é voltado, eu coloquei aqui hoje uma palavra para resumir, ele é voltado para a eficácia do ensino e da aprendizagem dentro das escolas. Então, o que está pensado no modelo pedagógico, que está baseado nos princípios, a gente está pensando sempre em uma eficácia maior da aprendizagem dos alunos. Já o modelo de gestão, ele é pensado para os profissionais que atuam no programa Ensino Integral. Todos os profissionais. Ele é baseado ali no mapa de competências, né? Então, o que a gente espera com o modelo de gestão? Um maior comprometimento dos professores para o programa. Vocês sabem que passar para a escola de ensino integral demora um pouco, é bastante coisa, a gente precisa ir aprendendo, mas o mapa de competências é o guia para orientar o modelo de gestão. Então, pensando no modelo pedagógico, nós estamos pensando ali nos alunos e na aprendizagem, e no modelo de gestão, a gente pensa nesse comprometimento dos profissionais. Não é o comprometimento no programa, aprender as coisas do programa e conseguir fazer o programa rodar na escola. Isso é voltado para sempre o aluno. Nós vamos trabalhar hoje aqui protagonismo de maneira geral, mas vamos trabalhar também com o aluno. E isso a gente vê que a escola precisa proporcionar formação
acadêmica de excelência, uma formação para a vida e uma formação para as habilidades e competências do século XXI. Então, isso que a gente espera dentro do programa. Bom, como a gente bem sabe, o foco central de tudo é a formação dos estudantes. E que tipo de formação é esperada para os estudantes do ensino integral? Uma formação que vise formar jovens solidários, autônomos e competentes. Então, a nossa intenção é formar o aluno solidário, autônomo e competente. Mas uma coisa importante é definir esses termos dentro do programa. Então, solidário. Solidário, o que é um aluno solidário no programa? O aluno ele sabe que ele é a fonte da solução e não o problema. Então, um aluno que atua com compromisso e responsabilidade, sabendo que ele não vai ser colocado como problema da escola, e sim como solução. Então, esse é o aluno solidário dentro do programa. O outro é autônomo. O autônomo, que é um aluno autônomo. É um aluno que se entende como, não mais como objeto da formação, objeto do ensino, da aprendizagem, mas sim um sujeito. Um sujeito capaz de avaliar, capaz de decidir baseado em suas crenças, nos seus conhecimentos, nos seus valores. Ele se torna sujeito da sua ação formativa e não meramente só um objeto. E por último, mas não menos importante, um aluno competente. O que é o aluno, se espera de um aluno competente no programa integral? É aquele aluno que, baseado nas seus conhecimentos, nas suas habilidades e nas suas atitudes adquiridas nos anos que ele permanece no programa, ele seja capaz de construir e conduzir o seu projeto de vida. Então, é um aluno que consegue, já está vendo o caminho para o seu projeto de vida. O projeto de vida, como a gente sempre fala, é o objetivo central do programa. Então, vejam só, para o nosso estudante, a gente coloca para a formação 3 tópicos importantes que os estudantes precisam ter. Então, a partir do momento que o aluno ele consegue ser solidário, autônomo e competente, a gente tem aquilo que o programa chama de um aluno protagonista. Como a gente já falou, nosso tema de hoje é o protagonismo, né? Então, vamos tratar sobre o protagonismo dentro do programa. Para ser um aluno protagonista dentro do programa, é o aluno que é capaz de ser solidário, autônomo e competente. Esse é o jovem protagonista. Esse é o jovem que o ensino integral se propõe a formar. Bom, mas como a minha parte aqui é falar um pouco sobre o protagonismo dentro do programa, né? É uma coisa que é uma frase comum que a gente já escutou, acho que todo mundo já viu alguma coisa, que a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem, né? A gente precisa adquirir algumas coisas para poder passar. E não vai ser diferente na questão do protagonismo. O protagonismo, como ele está diretamente associado à aprendizagem do aluno e formar o aluno para o projeto de vida, que é o central, o protagonismo tem um valor dentro do programa muito forte. Muito forte. O protagonismo é muito importante. Então, é bom a gente saber esses conceitos para a gente poder trabalhar na formação desses jovens. Então, o que acontece? O protagonismo no programa integral, ele vai estar como princípio. Então, ele vai ser apresentado como princípio. Lembrando que princípio é aquilo que está sempre no modelo pedagógico,
né? Os princípios estão associados ao modelo pedagógico, como eu falei hoje no começo, a eficácia da aprendizagem dos alunos. Princípio. O protagonismo também vai aparecer como premissa, né? Como premissa, a gente pensa modelo de gestão e o modelo de gestão é o que dá suporte para o professor, para todos os profissionais da escola, para trabalhar dentro do programa, né? Então, é o comprometimento do profissional dentro do programa de ensino integral. Então, o protagonismo também é premissa. Então, princípio, quando está falando da eficácia da aprendizagem dos alunos, e premissa, quando a gente está falando sobre o comprometimento dos profissionais dentro do programa integral. E ele também é tão importante que ele também é apresentado como metodologia. Então, veja só, dentro do programa integral, o protagonismo, que a gente sabe que o principal é formar o jovem protagonista, o protagonismo juvenil. O protagonismo, então, assume 3 aspectos. Aspecto de princípio, no modelo pedagógico, premissa e de metodologia. Tamanha é a importância do protagonismo dentro do programa de ensino integral. Bom, como princípio, vamos lá. Então, como princípio, está na perspectiva do fazer pedagógico e da promoção do desenvolvimento das potencialidades e da realização do projeto de vida dos estudantes. Toda ação, planejamento, ação, execução e reflexão parte dos estudantes. A equipe escolar pode auxiliar, mas deve ter muito cuidado para não exercer controle em demasia e mascarar o amadurecimento desse programa, desse princípio. Então, como é princípio, né, ele está lá voltado ali dentro do modelo pedagógico. Já vocês vejam só que está falando sempre dos estudantes, né? Então, por isso que eu coloquei no começo, o modelo pedagógico, ele está lá para a eficácia da aprendizagem. Então, quando a gente está abordando o protagonismo como princípio, a gente tem o foco no estudante, sobretudo para que ele desenvolva a sua autonomia, que é uma das coisas mais esperadas para o jovem protagonista, né? Então, princípio, a gente pensa nos estudantes. Então, é muito importante isso, né? Que a escola proporcione esses espaços para os alunos, né? Porque a gente sabe que, sobretudo as escolas dos anos finais, né? Na nossa diretoria, a gente não tem anos iniciais no programa, mas tem aluno do 6º ano e é difícil, às vezes, a gente soltar, né? Vocês veem nos clube juvenil, a dificuldade que é deixar, mas é muito importante isso, muito importante que o aluno comece a perceber que ele precisa, que ele que vai ser o sujeito, ele vai ser o sujeito da sua ação e ele mesmo que vai guiar a sua ação, o seu caminho dentro do programa do ensino integral. Então, quando pensamos no protagonismo como princípio, o foco está lá, lembrando sempre na eficácia da aprendizagem do aluno, e ele sabendo muito que ele é o sujeito da ação da sua formação. Bom, mas, como eu falei, o protagonismo também ele está como premissa. Ele está como uma premissa. Premissa, modelo de gestão. Modelo de gestão, comprometimento dos profissionais dentro do programa. Como eu falei, a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem.
né? Isso a gente sabe, tanto na nossa prática docente como na nossa vida, né? A gente precisa, um copo vazio não dá, a gente precisa sempre se apropriar de algumas coisas para poder passar. Então, por isso que o protagonismo também está como uma premissa. Então, o que ele é? Ele está lá como uma das competências que é esperada dos profissionais que vão atuar no programa de ensino integral. Porque não dá para você formar o aluno protagonista se você ainda não, se o professor ainda não conseguiu desenvolver o seu próprio protagonismo, né? Então isso é muito importante a gente pensar nisso. Por isso que o mapa de competências ele não é nada de cobrança, e sim um guia para a gente saber como que a gente se coloca dentro do programa. Então vai aparecer lá como premissa. Mas como premissa vai ser para o aluno também, a gente sabe disso. Desdobra-se em 2 pontos de vista. Do estudante, então, protagonismo juvenil, que se responsabiliza pelos seus atos na escola e pela tutoria e pela autoria do seu projeto de vida. E o protagonismo, como eu disse, o protagonismo do educador, o protagonismo sênior. Então, quando vocês, no momento dos estudos, dá uma olhadinha que no mapa de competências vai ter toda a relação do que é esperado dentro do protagonismo sênior. Mas é muito importante ter essa clareza, que a gente só consegue passar isso para os alunos da maneira que a gente também vai conseguindo a gente mesmo tornar cada vez mais um profissional com protagonismo dentro do ensino das escolas do programa, né? Então, é muito importante isso, que tenha que a gente saiba diferenciar esses momentos, os momentos que são protagonismo enquanto princípio e o que é o protagonismo enquanto premissa. Como eu falei, 2 pontos, né? O do protagonismo do jovem, do juvenil, e o protagonismo dos professores, do educador. Daí todo mundo, quando a gente fala em protagonismo sênior, o protagonismo do professor, de todos os que estão na equipe escolar. Muito bem. Prosseguindo, o protagonismo também é muito importante como metodologia. A intenção aqui também é destacar bem isso aí, para vocês entenderem. Por isso que a gente fala que está na formação básica, nesse sentido, né, de entender o que é. Porque no começo eu sei que é difícil, a gente não consegue enxergar direito essas ações. Quando a gente chega na escola, é difícil da gente enxergar o protagonismo. Eu falo isso que quando eu comecei a acompanhar as escolas, era uma das coisas que eu sentia bastante dificuldade em ver, né? Então, por isso que eu acho que é importante. Como ele é muito importante, ele é demandado dentro do programa, muito assim, protagonismo, porque a gente precisa fazer com que os alunos sejam protagonistas. Por isso que ele tem tanto, ele está em tudo quanto é aspecto do programa, tanto na premissa, nos princípios e aqui na metodologia. Então, além de estar na base daquilo que a gente pensa como eficácia do programa, eficácia da aprendizagem, né, quando a gente fala de princípios, ele está também na questão do comprometimento do profissional. Quando a gente pensa nessa questão do comprometimento do profissional, nós estamos falando de premissa, então ele está lá também, então, para que faz a ponte com o profissional protagonista, e também como metodologia. A escola precisa ter essa metodologia, porque não basta só o aluno, não basta os profissionais, mas também toda a escola, tudo que acontece na escola tem que estar voltado para o protagonismo. Por isso que o protagonismo é posto como metodologia no programa também.
Ó, e quando que a gente enxerga o protagonismo como metodologia? Quando os jovens são incentivados a atuarem na escola por meio de vivências e experiências que contribuem com a melhoria de vida das pessoas na própria escola, na comunidade e na família. Então, o que a gente percebe? Você vê que o jovem, formar um jovem protagonista, vai ser formar um jovem que vai fazer diferença lá fora. Né? Que ele vai fazer a escola integral. O programa vai fazer diferença para ele, e a partir disso, esperando que ele seja um solidário, autônomo e competente, ele também vai fazer diferença na sociedade e na família. Por isso que é tão importante a questão do protagonismo. Certo? Bom, mas como eu falei, a gente não... Nós temos... Esse momento é muito importante porque nós temos todas as escolas, né, da diretoria que estão com em diversos níveis de maturidade, a gente fala, maturidade. Então tem escola que começa, mas não dá para a gente ter uma régua, porque ao mesmo tempo a escola acaba trocando, muda os profissionais, uns se aposentam, outros saem, trocam, então sempre é um desafio manter. Sobretudo, agora queria falar um pouco sobretudo para as escolas que estão ingressando, porque a escola já é um organismo vivo com uma série de fatores, vocês sabem, vocês estão aí no dia a dia, como é demandada, né? E não é fácil você pegar e passar de uma hora para outra para a escola de ensino integral. Então, nós não vamos virar profissionais protagonistas de uma hora para outra, os alunos também não, e a gente tem que ter isso bem claro. Mas eu coloquei um quadro que a gente sabe que ninguém nasce protagonista, nem os estudantes, nem nós profissionais da educação. Isso nós vamos aprendendo ao longo da vida nos nossos desafios diários. Então, haverá momentos de deslizes, erros e acertos, mas isso faz parte do processo de ensino e aprendizagem. Tá bom? Só uma coisa para a gente entender isso, que o que eu gosto de falar é o seguinte. Vocês dá uma observada assim, no ciclo que a escola entra. A gente tem 3 degraus, que a gente chama, 3 degraus, que nós chamamos. No primeiro ano, a gente fala que é o ano do susto, né? O ano do susto, o ano da sobrevivência, porque você tem um monte de coisas para fazer, você tem várias, é tudo diferente, ainda mais agora a gente está entrando as escolas do ensino médio, né, com os itinerários, tem tanta coisa nova e a gente fica, e é um ano de susto, todo mundo fica assustado, isso é normal, porque é um ano da implantação, de incertezas, de erros e também de muitas descobertas com as quais todos deverão aprender. Primeiro ano. Então, para o pessoal que está ingressando, é assim mesmo, a gente fala que é o ano do susto. Depois, a gente tem um segundo, eu falei dos degraus aí, né? Então, o segundo é o ano do crescimento. Porque aí vocês já conseguiram estar dentro do programa, conseguiu assimilar um pouco mais do modelo e um pouco dos domínios das metodologias do programa. E depois a gente tem, quando a escola está a partir do 3º ano, que a escola já está na sustentabilidade, que chama. A gente fala que a escola já é um centro difusor. Difusor do quê? De protagonismo para os estudantes. Então, a gente passa, eu coloquei essa telinha para a gente ver
que vai fazer parte da formação, da nossa formação, saber que são degraus que nós vamos percorrer. É um caminho que não é fácil no primeiro ano, sobretudo, né? É um ano da sobrevivência, que faz um teste com as pessoas, mas é que a gente consegue chegar num ponto em que a escola comece a ser um centro difusor de jovens protagonistas, né? Que é o nosso principal objetivo. Bom, espero que eu tenha contribuído, né, para a gente entender, então, se situar no programa, o que é o protagonismo. É muito importante que depois vocês, em momentos de estudo individual, retomem algumas coisas. É bom a gente entender mesmo, né? Então, nas horas de estudo, a gente retoma lá. Eu sempre falo para olhar nos materiais, no caderno, né, do modelo, que fala do modelo de gestão, modelo pedagógico, né? Lá vão ter, e nos procedimentos passo a passo também é um bom caminho para ir adquirindo bagagem e experiência da parte da formação. Tá bom? Então, espero que tenha contribuído para que a gente tenha começado a dar um start para a gente observar o protagonismo e saber o que é esperado do jovem protagonista. Tá bom? Muito obrigado. Agora a Marina vai continuar vai falar um pouquinho mais sobre protagonismo de uma maneira geral. Diante do que foi falado, né, no primeiro momento pelo PCNP Marcos, eu trouxe agora nesse segundo momento de formação apenas algumas provocações, né? O Marcos ele falou sobre o protagonismo, sobre a questão do protagonismo juvenil, protagonismo sênior, e eu trouxe nesse segundo momento algumas provocações para a gente pensar referente ao protagonismo juvenil. Então, aqui eu vou fazer um recorte da questão do protagonismo juvenil, mas só vou levantar algumas possíveis reflexões para que a gente possa pensar referente ao protagonismo juvenil. Então, primeiro de tudo, pensando em protagonismo juvenil, quem é o nosso foco? Quem é o nosso sujeito da ação no protagonismo juvenil? A gente pode falar que o adolescente, a juventude, o jovem. É muito importante a gente caracterizar esse objeto para que a gente possa estar fazendo uma reflexão sobre esse protagonismo juvenil na escola. Então, para alguns teóricos, para algumas correntes, dependendo do enfoque, será o adolescente, será a juventude, será o jovem, será levado em conta para alguns teóricos a fase da vida, a faixa etária, a construção social, mas a questão é que a gente possa pensar quem é o nosso objeto de ação do protagonismo juvenil, para que a gente possa aprofundar as nossas reflexões acerca do protagonismo juvenil. Então, sempre ter o nosso foco. Quem é o nosso sujeito da ação? Se a gente for pensar, né, a questão do adolescente como o nosso foco do protagonismo juvenil, nós temos que nos situarmos na questão tanto física, cognitiva, emocional, social, moral e valores. Por quê? Porque o adolescente ele vai passar pelas fases, né, de mudanças próprias, tanto do biológico, mas também tem outras questões envolvidas, questão cognitiva, questão emocional. Então, os adolescentes, eles passam por emoções, eles têm mudanças sociais, então é como se ele pegasse o barquinho e fosse dando continuidade, né, à construção, ao seu desenvolvimento, e todas essas questões, elas estão envolvidas. Então, para a gente pensar o protagonismo juvenil, a gente tem que pensar no nosso sujeito da ação, que é o adolescente, o jovem, como eu falei, né, dependendo da abordagem teórica, do olhar, se colocam as nomenclaturas. Mas o que a gente tem que ter bem em mente é esse sujeito de ação. Ele está passando por alterações hormonais, desenvolvimento, ele está passando por mudanças de relacionamentos familiares, sociais e afetivos, e também está passando por
questão de avaliar o seu lugar no mundo. E na questão de avaliar o seu lugar no mundo, né, é que a gente entra na questão também da moral e dos valores. E então, pensando nesse nosso sujeito da ação, ele está passando por um momento em que a cabeça dele, né, o processo dele de desenvolvimento, porque ele é um ser em desenvolvimento, um sujeito em desenvolvimento, a cabeça dele fervilha de emoções, de questões sociais, de questões que levam ele a pensar, quem sou eu? Então, ele passa por esse momento da vida dele em que ele se situa na questão de quem sou eu. Eu já não sou criança, eu estou, né, em desenvolvimento, então quem sou eu? O adolescente ele terá que, né, construir essa imagem de si mesmo nesse período. Então ele começa a se questionar. Então ele começa a adotar alguns pensamentos para a construção desse quem sou eu. Ele começa a pensar na questão de profissão, ele começa a optar por um estilo de vida, de relações, a questão da orientação sexual, a questão dos compromissos de caráter religioso para alguns, a questão de assumir valores. Então é um fervilhar de questões que esse indivíduo ele começa a passar no sentido de responder a pergunta para si mesmo: quem sou eu? Então, sempre quando a gente pensar em protagonismo juvenil, pensar também que ele está pegando esse barquinho de desenvolvimento, que ele é um ser em desenvolvimento, que tem todas aquelas nuances que eu comentei no slide anterior, e ele tem uma grande pergunta, que é: quem sou eu para esse ser em desenvolvimento? E a gente pode pensar então nessa travessia, pensando nesse quem sou eu, pensando todas essas nuances que ele está passando, na questão da heteronomia e da autonomia. Então é um momento em que o adolescente, o jovem, ele está passando também por essa questão, quando a gente fala na questão da ética, né? Se a gente levar por esse viés, é um momento em que o sujeito está construindo a sua personalidade ética também. Então, ele vai, né, nessa condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, ele está fazendo essa travessia de pessoa heterônoma para uma pessoa autônoma, porque quando a gente começa a pensar na questão da psicologia, do desenvolvimento, na questão da filosofia, da ética, a gente vai se deparar também com essas questões do sujeito. E para o adolescente, né, no desenvolvimento dele, ele começa a sair de um movimento de heteronomia para uma questão de autonomia. Então a gente tem que começar a pensar também, articulado ao protagonismo juvenil, essas nuances também, da questão da formação da personalidade ética, porque o meu sujeito da ação, que é o adolescente, jovem, ele também está passando por essa questão da formação da personalidade ética enquanto indivíduo. Então, quando a gente começa a pensar nessa questão também da personalidade ética, da formação da personalidade ética, ele está passando por esse movimento de autonomia, heteronomia, que lá em Kant a gente vai ver que essa moral, ela se refere aos imperativos, seja imperativo categórico, seja imperativo hipotético, que vão traçar, né, as leis morais para convivência em sociedade. Então, o adolescente ele também está passando por esse momento de formação da personalidade ética, porque a autonomia ela se refere à questão do agir por dever. Eu reconheço e legitimo o princípio independente de alguém mandar. E a heteronomia é agir segundo o dever. Então, o dever está prescrito por alguém, se esse não estiver vendo. Então, o adolescente está passando por essa formação, no sentido de que a criança ela é muito mais na questão da heteronomia, porque ela vai muito por viés do obedecer a alguém. E na formação do sujeito, ele começa a romper essa questão de obedecer a alguém transitando para uma autonomia, porque quando a gente estuda a questão da heteronomia e autonomia,
Eu posso ter um adolescente, até um adulto que ele tenha heteronomia, porque ele age segundo, obedecendo a pessoa que faz a regra, porque é essa pessoa que está fazendo a regra, e não por de fato por uma autonomia, que é quando ele já tem o sentido de que na autonomia ele obedece porque ele reconhece que isso é um bem, é uma necessidade que deve ser seguida, não por conta que é essa ou aquela pessoa que fez, mas porque ele é um bem, é um dever universal. Então eu posso ter um adolescente, um adulto que se rege pela heteronomia, mas dificilmente eu vou ter uma criança, né, que seja de fato pela autonomia, por conta dessas questões de formação da personalidade do indivíduo. Então, o adolescente, quando a gente fala sobre o protagonismo juvenil, a gente tem que ter essas nuances de entendimento, tanto dessa psicologia do desenvolvimento, como dessa questão também da ética, da questão da formação da personalidade, para que a gente estude, para que a gente leia esse nosso sujeito da ação, que é o nosso adolescente, é o nosso jovem. Então, como que o sujeito passa de uma moral predominantemente heterônoma para uma tendência autônoma? Quando ele começa a agir mais por uma questão da razão, em que a razão ela dá ênfase para a autonomia, no sentido de que ela faz uso público do viver bem em sociedade. Então, eu já não tenho as minhas ações pautadas no sentido de que alguém manda eu fazer e eu obedeço por conta de que eu tenho uma persona que está me pedindo e eu faço porque é aquela pessoa que está me pedindo. Não, eu sou autônomo no sentido de que eu compreendo o porquê que tem que ser realizado dessa forma para um bem comum, porque faz parte de uma lei que é universal, né? Então, entender o que é esse certo a se fazer ou não. Então, o adolescente ele vai passando nesse período por essas questões de compreender o que é certo a fazer e não. Então, ele vai passando de uma ação que é heterotônoma para uma ação autônoma. Então, todas essas nuances, elas fazem parte desse sujeito e também vão, né, de uma certa forma, constituir esse sujeito e vai também articular a questão do protagonismo juvenil, porque enquanto sujeito da ação, ele tem essas nuances que vão sendo construídas. Então, é o entendimento que todo ser humano ele é uma pessoa de valor, e o adolescente ele está tendo a sua formação, então ele está se conhecendo, está reconhecendo seus próprios sentimentos, está aprendendo a nomeá-los, que são processos fundamentais para a construção, né, da questão da personalidade ética do sujeito. Então, toda pessoa é uma pessoa de valor, todo ser humano é um ser humano de valor. E esse valor está no conhecer, no reconhecer, nos processos de saber nomear e, né, seus próprios sentimentos, que é aquela pergunta que a gente começou lá no início: quem sou eu? O adolescente ele passa por esse momento com essas indagações: quem sou eu? Quem sou eu em me localizar no mundo, em compreender o bem e o mal, as questões morais, as questões éticas, as questões de si próprio, do que eu sinto, do que eu estou passando nesse momento, questão cognitiva, questão biológica, questão física. Então, para entender o protagonismo, a gente também tem que sempre estar se situando em quem é esse nosso objeto, né? Quem é esse nosso sujeito da ação. Porque quando a gente fala na questão do protagonismo juvenil, a gente fala na questão, né, do autônomo, solidário e competente, né, no sentido de formar os nossos estudantes para que eles sejam autônomos, solidários, competentes. Então, nessa questão do protagonismo juvenil, entender quem é o nosso sujeito da ação, ela vem muito nesse sentido de envolvimento. Então, o protagonismo ele também requer uma questão do envolvimento
do aluno para situações que são colocadas para eles. Mas antes da questão das situações que são colocadas, o entendimento da questão da formação e desenvolvimento desse sujeito para que a gente consiga chegar na questão do autônomo, solidário e competente, no entendimento sempre lembrando daquela pergunta. Ele está num processo de que ele está perguntando quem ele é e está passando por todas aquelas nuances de formação do sujeito. Então, a autonomia, né, como coloca aqui o Piaget, é um poder que não se conquista senão de dentro e que não se exerce senão no seio da cooperação. Então, a autonomia, ela é uma questão que ela vem de dentro e não de fora. Então, lembrando lá que o Piaget vai trazer lá do Kant a questão do dever, dos imperativos categóricos e dos hipotéticos. Então, a autonomia, ela vem de dentro, do entendimento do porquê eu estou realizando essa ação, porquê precisa ser dessa forma, e não porque é uma questão de imposição ou de uma questão de que eu vou fazer porque essa pessoa está me vendo. Quando ela sai, eu já não vou fazer da mesma forma. Não sou uma pessoa autônoma, não tem essa questão da autonomia. É simplesmente porque ela está vindo de fora para dentro. E, na verdade, a autonomia ela é de dentro para fora. O entendimento é primeiro de dentro para fora, nesse sentido. Então, a gente trouxe essas questões mais para provocar, para refletir um pouco, pensando, quando a gente fala em protagonismo juvenil, pensar em quem é o nosso sujeito da ação. Quem é esse sujeito e que a gente está buscando a questão do protagonismo juvenil, que na verdade é o nosso adolescente e que tem todas essas nuances. Então, o encontro de hoje ele era mais para a gente traçar um pouco, né, reviver para alguns, para outros começar a entender o que é o protagonismo juvenil e trazer junto com essa questão do protagonismo juvenil essa reflexão breve e mais provocativa mesmo, no sentido de que a gente entenda quem é esse sujeito da ação articulado com a questão do protagonismo juvenil. Bom, então o nosso encontro de hoje ele era mais para falar essa questão do protagonismo. A gente vai seguir essa linha da questão de sequências formativas. Então, nós tivemos esse primeiro encontro de protagonismo. Nós voltaremos daqui 15 dias novamente a falar um pouco sobre o protagonismo juvenil. Muito obrigada.